E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o autismo, o que é, quais são as características, o tratamento, como a família pode ajudar, então não saia daí. Olá, tudo bem? Eu sou a Jane Garcia e aqui é o nosso Educar e Amar. Antes de nós entrarmos no assunto de hoje, já vou te pedir aquela tarefinha básica aí de dar um like no vídeo. Se você está acompanhando o canal, é a tua primeira vez aqui, chegou no canal, já se inscreva também, ative o sininho para que você não perca aí os próximos vídeos. Isso também faz com que o YouTube reconheça o conteúdo do vídeo, que é um conteúdo bacana, e ele indica para mais pessoas. E aí você colabora com o canal para que ele cresça e o YouTube aí recomende o nosso vídeo. Então vai aí o meu obrigado para você. E falando sobre o tema de hoje, né, o autismo. O que é o autismo? Quais são os sintomas? Com que idade a criança pode demonstrar sinais de autismo? E essa é uma preocupação, uma dúvida que muitos pais trazem consigo. A criança às vezes tem um atraso na fala, um atraso no desenvolvimento e nem sempre está ligado ao autismo, porque cada criança ela tem o seu tempo. Em todos os vídeos praticamente eu falo sobre isso. Nós temos que respeitar o tempo da criança. E o que é o autismo? O autismo ele é uma síndrome onde ele causa alterações na criança relacionado à comunicação, ao comportamento e ao convívio. Então a criança ela fica agitada em determinados lugares, com barulho, ela tem dificuldade de interagir com outras crianças, ela não gosta de mudanças muito repentinas. Então hoje eu vou te passar aqui algumas orientações relacionadas para que você venha observar se você tinha dúvidas ou se o seu filho já foi diagnosticado, né? Como que é feito aí o tratamento, como que você pode estar contribuindo com relação ao diagnóstico. Geralmente o autismo ele é diagnosticado na criança por volta dos 2 aos 3 anos de idade, mas também não é incomum que ele seja diagnosticado em bebês, quando eles não se incomodam com o som, quando ele não tem algum tipo de retorno, né, aos estímulos que são feitos. Então, geralmente com 2 a 3 anos de idade, porque quando a criança, teoricamente, ela já desenvolveu, ou deveria ter desenvolvido várias questões voltadas ao cognitivo, à fala, né, ao comportamento. É mais comum você conseguir ter aí uma observação relacionada a esses temas. Mas também, tanto nos bebês quanto inclusive adultos e adolescentes, também é possível ter aí um diagnóstico do autismo. Mas vale lembrar que um sintoma isolado não quer dizer necessariamente que a criança ela tem o autismo. Então é muito importante que sempre você deve consultar aí um especialista, um pediatra, pedir sempre uma orientação, de repente acompanhamento com o neuro, mas o próprio pediatra ele vai te dar a linha aí que ele vai estar te indicando para que você venha fazer um acompanhamento, um tratamento, exames, o que for necessário. Se a criança apresentar isoladamente 2 sinais, não quer dizer que ela tem autismo, que ela é uma criança especial. Então é importante que você acompanhe sempre com a ajuda de um médico antes de fechar qualquer diagnóstico. O autismo, ele pode ser considerado como um autismo leve ou moderado e grave. No leve, muitas vezes até chega a ser imperceptível os sintomas. A criança apresenta de uma maneira muito leve, é bem leve mesmo. Então assim, às vezes é até difícil você conseguir diagnosticar que realmente a criança ela tem um autismo. Ao contrário de quando o autismo ele já é moderado ou um pouco mais grave. A criança tem os sinais muito mais perceptíveis. O diagnóstico ele consegue até ser mais preciso nesses casos. E falando de sintomas, quais são os sintomas geralmente apresentados pela criança no caso do autismo? O primeiro deles é a dificuldade na interação social, como por exemplo, a criança ela numa situação onde ela deveria ter um respeito, um silêncio, porque está num velório ou num casamento ou numa igreja, e ela do nada ela tem reações como gargalhadas altas, ela começa a falar alto, ela não tem um controle da situação, do seu emocional. Então esse é 2 sinais. Um outro sinal, a criança quando você está interagindo com ela, ela não te olha nos olhos, ela não consegue ter uma concentração no que você está falando, ela desvia o olhar, ela não tem uma conversa olho no olho, ela tem essa dificuldade de te olhar enquanto você fala, mesmo quando você se aproxima dela para conversar. O outro sintoma relacionado à interação social está ligado ao afeto, ao carinho. As crianças geralmente quando elas têm autismo, elas não gostam do contato físico, né, do abraço, do beijo, do carinho. É algo que assim, não quer dizer
dizer que isso é uma regra, mas é algo que você vai ter um pouco de dificuldade, terá que trabalhar com a criança a questão da afetividade. Uma outra característica da interação social é gostar de brincar o tempo todo sozinha. A criança ela não interage com outra criança. Se uma criança chega perto dela, ela se incomoda, ela está sempre preferindo ficar isolada, sozinha, brincando sem ter contato com outras crianças ou outras pessoas. Repetir sempre as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras, as mesmas atitudes também fazem parte dessa primeira parte aí dos sintomas que eu estou te apresentando. E o segundo sintoma é a dificuldade de comunicação. Quando a criança ela até já sabe falar, desenvolveu a fala, mas ela prefere ficar calada. Diante de uma pergunta, diante de uma situação, ela se mantém muda, calada, ela não fala. Uma outra situação relacionada à comunicação é quando a criança, quando ela vai falar dela mesma, ela se refere como você. Ela nunca fala dela mesma por ela mesma, ela usa o você no lugar do eu. Uma outra coisa, ela reproduz uma pergunta que foi feita a ela por diversas vezes, sem se importar com a resposta e tampouco se está chateando a pessoa que fez a pergunta. Ela fica repetindo aquela pergunta que você fez por diversas vezes e não te traz uma resposta e fica ainda falando a mesma coisa. Uma outra situação que você tem que observar é que na expressão facial ela mantém sempre a mesma expressão e ela também não consegue corresponder às suas expressões, os teus gestos, ela não entende essa questão de troca de olhares, troca de expressões faciais. Apesar de não ser surdo, não ter nenhum problema de dificuldade auditiva, é muito comum também você chamar a criança pelo nome e ela fazer como se não fosse com ela, como se ela não estivesse ouvindo o que você está dizendo. Você chama e é como se não fosse com ela não está desabando, ela não está observando, ela não está prestando atenção em você. Um outro sintoma é olhar com o canto do olho quando ela se sente incomodada com alguma coisa. E também, relacionado à comunicação, é uma comunicação mais limitada. A criança, ela fala sempre as mesmas coisas, repete sempre as mesmas falas e uma comunicação mais monótona, né? Então, toda hora quando ela vai falar, ela fala sempre as mesmas coisas, repete as mesmas frases o tempo todo, é como se fosse uma comunicação limitada. Como eu falei, ela às vezes até desenvolveu uma fala, já sabe falar, mas ela se limita sempre às mesmas falas, às mesmas situações. O terceiro sintoma são as alterações comportamentais, como por exemplo, a criança ela não tem receio, ela não mede perigo da situação, então como por exemplo, ela não se importa, ela não pensa para atravessar uma rua se está vindo carro, se tem um animal que pode ser perigoso, de repente apresenta um animal mais agressivo, ela não tem medo de chegar perto ou de uma situação perigo. Então ela não apresenta noção relacionado aos perigos, ela não consegue ter essa noção de perigo diante das situações. Uma outra situação comportamental é quando ela faz fim a um objeto, a um brinquedo, de uma forma que não é o comum. Então, como por exemplo, a criança vai brincar com um carrinho, que ele deveria andar no chão, né, o carrinho, e ela começa a fazer de conta que aquele carrinho é um animal, aquele carrinho é uma boneca, aquele carrinho tem uma outra função. Eu dei um exemplo básico aqui, mas isso vale para várias situações. Ela transfere algo que era para ser o comum para algo totalmente diferente, algo talvez que assim, nem você imaginaria que ela pudesse fazer, mas ela transfere algo do comum para o incomum. Uma outra situação é quando ela vai brincar e ela usa parte do brinquedo, como por exemplo, como eu falei do carrinho, vou usar o carrinho como exemplo de novo. Ela fica girando a roda do carrinho o tempo inteiro, porque aquilo chama a atenção dela, é um movimento repetitivo. Então a criança tende a se prender a coisas que são repetitivas. Então, por exemplo, eu falei do carrinho, mas pode ser algo girando como um ventilador. Ela se prende a esse tipo de situação, a partes de um objeto que chama a atenção dela. Uma outra situação que você vai observar é que aparentemente quando ela se machuca, é como se ela não sentisse dor, como se ela gostasse de se machucar e também de machucar os outros de propósito, como se aquilo não tivesse nenhum sentimento afetivo, como se fosse algo prazeroso. Não entendam, não estou dizendo que ela faça por maldade, mas ela não entende que aquilo é uma situação de dor, de tristeza. Então ela acaba machucando ou ferindo alguém ou a si próprio, como se fosse uma coisa normal. Quando ela quer alguma coisa, ela pega o braço de uma outra pessoa para que aquela pessoa pegue por ela, para que aquela pessoa faça por ela. Ela não pede, ela não toma iniciativa, ela fica pedindo para que alguém faça por ela de alguma forma. E às vezes não usa, e muitas das vezes não usa a comunicação.
ela pega o braço da pessoa apontando para aquilo que ela quer. Uma outra situação também é ficar olhando o tempo todo para um único lugar, como se o tempo tivesse parado. Então você deve observar se a criança fica muito tempo parada olhando para o mesmo lugar. Uma outra situação também é quando a criança tá parada no lugar, ela fica balançando o corpo para frente e para trás por várias horas, por diversas vezes, diversas situações. São movimentos repetitivos constantemente. Então você deve observar também essa situação. Uma outra situação também que você deve observar é quando há alterações na rotina, mudança de ambiente, um exemplo na escola, mudança de sala, ou alguma alteração na tua rotina, a criança ela tende a ficar agitada. Então você deve observar, e aí nisso ela acaba ficando agressiva, agredindo os outros também, mas porque ela não sabe expressar que aquilo não está confortável para ela. Então a reação dela muitas das vezes é ficar um pouco mais agitada, um pouco mais agressiva, mas está relacionado à mudança de ambiente, mudança de rotina. Um outro sintoma também é ficar passando a mão em objetos, como se estivesse acariciando o objeto, ou aquela fixação por água, também deve ser observado. E um outro sintoma também é quando a criança ela fica agitada e incomodada em ambientes barulhentos. Ela fica agressiva, ela fica agitada, então esse é um dos sintomas também relacionados ao autismo. Quando a criança ela se incomoda com barulhos e lugares agitados. Mas vale lembrar aqui que diante de todos os sintomas que eu estou te apresentando, sempre é importante você procurar uma orientação médica, fazer uma avaliação, anotar, levar para o médico o que você vem observando com relação ao comportamento, que ele vai te dar aí as orientações, o caminho a ser seguido, te indicar exames, no caso tratamentos. Então sempre é importante você ter aí uma orientação médica para que ele venha te acompanhar. E o tratamento, como que é feito o tratamento da criança com autismo? O médico, que estiver acompanhando, ele não vai fechar um diagnóstico logo quando você for na primeira consulta, na segunda. Ele vai te pedir alguns exames, alguns acompanhamentos, mas é importante que a família se envolva para que o tratamento ele venha a ter eficácia, Então, quando a família se envolve, ela acompanha, o apoio da família, eu diria que é um dos mais importantes no tratamento, para que a criança ela venha se sentir acolhida, amada e venha receber realmente os estímulos. Então, o apoio familiar ele é o mais importante. E aí, lógico, fechando realmente o diagnóstico, aí ele vai te encaminhar para que você faça acompanhamento muitas das vezes com fonoaudiólogo, com um psicopedagogo, para que venha ter realmente um acompanhamento e aí também uma resposta positiva aos estímulos e a todo o tratamento. Durante o tratamento do autismo, vale lembrar também que já é possível você notar muitas melhoras no comportamento, no relacionamento com outras pessoas, no aprendizado, A criança ela vai conseguindo ter os avanços. Então, com o tratamento, com o apoio da família, você vai perceber as melhoras. Então, quanto antes o diagnóstico for fechado, quanto antes você procurar uma ajuda médica, melhor também é para a criança e também para a família, porque quando a gente tem uma situação onde uma criança requer cuidados especiais, toda a família precisa se envolver. Então, quanto antes você levar no médico, quanto antes você for fechado o diagnóstico, melhor também é. Então, embora não tenha cura, é possível ter uma melhora no desenvolvimento da criança como um todo. E você sabia que você pode ajudar o seu filho em casa também? Então, digamos que você já foi ao médico, já fechou o diagnóstico, ele é uma criança especial, ele precisa de um acompanhamento. Você, percebeu que seu filho tem uma aptidão, ele é talentoso para alguma coisa. Geralmente a criança, quando ela tem autismo, ela sempre tem algum talento. Então, de repente, ele gosta de tocar algum instrumento, ou ele é bom na matemática. Você pode aproveitar isso para envolver ele nesta atividade. A criança, por si só, ela já gosta quando o adulto se importa com ela, Então, você pode envolver o seu filho, aproveitar este talento que ele tem para que ele venha ter aí uma ocupação, uma atividade relacionada a este talento. Uma outra dica é você contribuir para que a rotina ela não saia, como diz o nome da rotina. Então a criança, quando ela tem autismo, ela não gosta de mudanças repentinas, ela não gosta de alterações, então é importante que você respeite a rotina do seu filho, que você estabeleça uma rotina que você, por conhecê-lo, você vai adaptando aquilo que for confortável, que deixa ele mais feliz, que deixa ele mais seguro, e evitar fazer mudanças nesta rotina.
criança com autismo, ela não gosta de alterações na rotina, ainda mais de uma forma muito repentina. Então, tome cuidado com essas alterações na rotina. Outra dica também é que você evite objetos desnecessários dentro de casa, coisas que possam vir a prejudicar a criança, causando algum tipo de acidente. Então, viu que aquilo pode trazer algum tipo de dificuldade, algum malefício? Não tenha. E uma outra coisa também é que você venha contribuir para uma boa noite de sono do seu filho. Cuidado com alimentações pesadas antes de dormir, que você prepare o ambiente já de uma forma tranquila para que de noite ele venha ter um bom sono, luzes apagadas ou uma luz mais fraca, evitar muito barulho. Então já preparar o ambiente durante o fim da tarde para o começo da noite, para que ele venha ter uma boa noite de sono. Nenhuma criança gosta de dormir mal. Então a criança, como ela tem um autismo, ela já é um pouco mais agitada, tende a ficar mais nervosa. Então preparar o ambiente ajuda muito a criança também. E manter dentro de casa também um ambiente harmonioso, sem gritaria, sem brigas, sem agitação, vai ajudar muito também o seu filho aí na convivência, no dia a dia dele dentro de casa. Uma outra situação importante que vale ressaltar aqui é evitar lugares tumultuosos, como restaurantes, shoppings, lanchonetes, aniversários, festas. Com o tempo, você vai percebendo se o seu filho tolera esses lugares ou não, se para ele é tudo bem ou não. Então, estar num lugar, viu, que agitou o seu filho, não insista que ele fique ali, não insiste para que ele fique com pessoas que ele não tem muito contato. Isso não faz bem para o desenvolvimento, não faz bem para o tratamento, não faz bem para a criança. É importante que você vá conhecendo os limites do seu filho, fazendo com que ele vá interagindo, com que ele vá se adaptando às situações e aos momentos, de acordo com aquilo que for satisfatório para ele também, aquilo que ficar confortável para ele também. Então não queira forçar algo que não está confortável para o seu filho. Então assim, são dicas que são muito importantes para ajudar no dia a dia e evitar estresse, evitar aborrecimentos. Uma outra coisa, assim, que eu tenho por experiência, algumas mães vêm me perguntar quando a criança tem um diagnóstico de autismo, é com relação à escola. Se a criança, ela não tem um grau de autismo muito alto e de repente o médico te recomendar uma escola especial, a criança pode frequentar uma escola comum, porque é até melhor para ela, porque ela vai receber estímulos, vai estar em contato com outras crianças. Eu tive, por exemplo, crianças com autismo que já passaram comigo na escola e eu nunca demonstrei para as outras crianças que ela era autista ou que ela tinha que ser tratada com diferença. E foi muito bom, porque a criança conseguiu desenvolver, ela conseguiu acompanhar a turma, nós respeitávamos os momentos dela. Quando tinha alguma festa na escola, a gente sabia que ela ficava mais agitada, então os pais até evitavam levar em momentos de muita aglomeração. E então a criança ela pode ter uma vida escolar normal, claro que com acompanhamento, um ambiente seguro, com pessoas que respeitem as limitações dela, que você converse com a professora, converse com a direção da escola e acompanhe de perto. Então, se a criança tem um autismo leve ou moderado, ela pode ir para uma escola convencional, ou até um autismo grave, mas como eu disse, tudo depende de cada criança e das recomendações que você for ter aí ao longo do tratamento. O que acontece geralmente é que quando a criança tem um autismo mais grave e ela não consegue acompanhar a turma, as atividades da sala de aula, ela acaba gerando uma ansiedade, uma agitação, um estresse. E aí é onde os pais preferem optar por uma escola diferenciada. Mas assim, tudo tem que ser acompanhado, tudo tem que ser levado em consideração. Então, o que eu quero deixar aqui para você é isso, que assim, no geral, como o autismo não tem cura, ele requer um tratamento, acompanhamento constante, diário, próximo, e aí conforme for ficando confortável para a criança, para a família, vocês vão adequando aí às situações. Mas é basicamente isso. Hoje em dia, como eu falei, existem tratamentos, tá tudo muito avançado, então a gente consegue aí fazer com que a criança tenha muitas conquistas ao longo de todo o processo. Bom, gente, e é isso, O mais importante, como eu sempre falo aqui, é a paciência, é o amor, é o carinho, a compreensão. Cada criança ela é única, ela é especial do seu jeito, então nós temos que respeitar o espaço da criança, a sua individualidade. E dessa forma as conquistas elas vão vir, os avanços vão vir. Então nada que com muito amor e paciência nós não consigamos vencer, nós não consigamos ultrapassar. Esse foi o vídeo de hoje sobre o tema do autismo, que eu acho muito importante trazer aqui, e eu espero que tenha te ajudado. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Então não esqueça, se você não fez, já dá um likezinho no vídeo, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.